Obrigado. Foi possível que as famílias pudessem receber as cestas, os complementos, né, as fraldas e as outras coisas que todos eles recebem. Isso faz parte do nosso trabalho há muitos e muitos anos, mas todo sábado é muito especial. Então, quem tiver a vontade de participar e quiser participar, todo primeiro sábado do mês aqui no grupo, além de ter passe infantil, né, porque é o dia do passe infantil, a gente tem a distribuição com as famílias. Agradecer e seguir adiante. Mês que vem tem mais. A gente continua com os avisos, né, de quem tem um computador em casa, principalmente laptop, que não esteja usando, que esteja em algum bom uso, e puder doar para o grupo fraterno. Nós vamos começar a implementar agora, a partir do segundo semestre, a oficina de computação, né? A gente vai ter um professor de computação que vai ajudar também essas crianças e os adolescentes cadastrados nessas famílias. Quem tiver adolescente e criança que queira trazer, a gente também vai voltar a estabelecer as turmas de evangelização infantil e de evangelização adolescente, jovens, né? O que a gente chama a juventude espírita. Quem tiver vontade de prestar serviço voluntário a partir de sua própria profissão, de algo que seja passível de ser compartilhado, conversa com a direção do grupo, porque a gente também vai começar a visualizar a possibilidade de ter outros cursos, outras formas de aprendizados para essas famílias, para essas dezenas e dezenas de famílias que são ajudadas mensalmente. Não é só o alimento, né? São várias coisas que são oferecidas, e formar cidadãos, formar pessoas, às vezes passa por um aprendizado que abre um caminho, né? Um aprendizado simples que abre um caminho. Se vocês chegaram, vocês viram ali, tem uma cesta com alguns alimentos. Essa cesta é a cesta que a gente diz a lembrança do supermercado, né? Foi no supermercado, lembrou do grupo fraterno, tiver a possibilidade de comprar 1 quilo de alimento ou não perecível, de alguma coisa, tenha certeza que alguém em algum lugar vai precisar ao longo do mês, porque isso é um cotidiano aqui do grupo, baterem na porta e pedirem comida. A gente não tem a cesta básica para doar inteira, mas o quilo do arroz, o quilo do feijão, o macarrão, essas coisas é importante que o grupo esteja apto a poder fornecer, percebendo que quando o pedido é sincero, e na maioria das vezes, eu diria 99,99% das vezes é sincero, de quem vem pedir comida, né, num lugar como o nosso. Então aquela cesta ali está para quem tiver lembrança, trouxer, deixa ali, e que certamente vai ter um bom caminho, ok? Hoje o grupo recebendo uma doação de livros. Quem viu o filme Ninguém é de Ninguém, né? Um filme adaptado da Zíbia Gasparetto, está nos cinemas ainda. E a gente hoje recebeu uma doação do livro de bastidores, que conta um pouco da história de como foi filmar uma história, né? Com tantas variantes espirituais, né? Um pouco de... se o filme provoca reflexão, eu acho que o livro é a reflexão da reflexão, né? O que nós aprendemos, o que nós vivemos, o que nós estudamos. Então, está à venda ali na cantina, e quem tiver vontade de adquirir, é só falar. Para o pessoal que está online também, o livro está à venda, né? Chama Ecos de Filmagem, né? Está na editora, Vida e Consciência, o nome da editora. Enfim, dados os avisos, acho que foram todos, né, Luciana? Falei de ontem. Vou fazer uma leitura para nós possamos sintonizar os nossos pensamentos. E abrir aqui uma página aleatória do livro Fonte Viva, um trabalho do Chico Xavier e do Emmanuel. No capítulo 144, o título é Ajudemos a Vida Mental.
E Emmanuel escolheu um trecho de Mateus, parágrafo 4, versículo 25, que diz: E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E o autor espiritual discorre a respeito desse trecho. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa neste particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Esse é o capítulo 144 do livro Fonte Viva. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, em sintonia, já está começada, né? Celebrar esta reunião em nome deste Cristo, compartilhando sempre as novidades, as informações e as realidades eternas que a Boa Nova vem trazer para a gente. 2000 anos se passam, continua o Cristo nos orientando, e assim o será. E que Ele possa estar presente hoje, nesta reunião, orientando a saúde mental de todos aqui presentes, de todos os que vão ouvir, de todos os que vão receber os eflúvios deste trabalho. Muito obrigado. Possamos ter um domingo de paz. Vou passar a palavra para a Ana Cláudia Murci. Ela é uma membro do Grupo Fraterno Francisco de Assis, né? Está trabalhando com a gente e vai continuar seguindo nessa jornada aqui. Seja bem-vinda, Ana. Ela vai falar hoje, pode manter o tema? Ai, cadê, meu Deus? O mundo invisível e a nossa vida. Bom dia. Bom dia. Ouvindo bem, né? Mais coladinho, assim. Bom dia. É que eu tenho que falar mais firme, a minha voz também é baixa. Bem, é sempre muito bom ter essa oportunidade de estar compartilhando estudo. Eu sempre gosto de falar isso. A gente, quando desenvolve, pensa num tema, ou o tema é proposto, nesse caso, eu é que propus, diante de uma leitura que estou fazendo minha, e do autor, que eu também sou uma profunda admiradora. E dentro disso, era para eu ter vindo antes, não pude, porque tive o meu dedinho, né, fraturado, o dedinho do pé. Eu até pensei em mudar o tema, mas aí eu vi que estava o mesmo tema, eu falei, não, é para eu falar sobre ele mesmo. E aí é muito bonito a gente ver o trabalho do plano espiritual. E a gente às vezes pode pensar, meu Deus, como que eu vou fazer, o que eu vou falar, como é que vai ser?
E aí a gente prepara o estudo, chega aqui, o Wagner abre uma página e a gente pensa assim, meu Deus, ele já falou, ele já deu o recado do que eu vou falar. Então, se a gente não prestou atenção na leitura, que às vezes a gente acaba se perdendo mesmo, está chegando da rua, está vindo com as preocupações de casa, pensando no dia. Às vezes a gente tem essa dificuldade para engatar aqui com a atenção, concentração nesse momento que a gente está. E, na realidade, a gente já pode começar pensando assim, o quanto é bom estar dentro de uma casa espírita. Um privilégio a gente estar dentro da casa espírita. Porque aqui dentro da casa espírita, a gente vai estar falando de Jesus também, principal. Mas a gente vai estar trazendo os ensinamentos de Jesus. E a gente vai estar trazendo os pilares, os princípios da doutrina espírita. A gente vai estar falando da imortalidade da alma. E o quanto é necessário a gente estar lembrando que somos espíritos imortais. Estamos aqui e vamos viver sempre. O nosso corpo físico é perecível, ele tem prazo de validade. Ele vai seguir depois da morte do corpo físico. E a gente precisa estar lembrando e falando muito sobre isso. A gente também fala, dentro dos princípios da doutrina, da natureza dos espíritos. Né? Quem são os espíritos? Eles são muito inteligentes, eles não são, eles fazem maldade, eles não fazem. E essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Mas a doutrina espírita vem nos trazer essa fé raciocinada. É pensar, é refletir, é botar a nossa inteligência em ação para desenvolvê-la, porque nós viemos aqui para a nossa evolução moral. Outro princípio importantíssimo da doutrina, como todos os outros. Eu estou aqui para aprender, sou aprendiz. E a minha oportunidade é agora. E, claro, não poderíamos deixar de falar da presença de Deus, a existência de Deus, que temos dificuldade porque estamos acostumados com tudo muito concreto, né? É cadeira, mesa, e falar de Deus é de uma grandiosidade, mas a sua obra está aí presente em todos os lugares. Seja no céu estrelado, seja na chuva, seja na natureza, através da vegetação, enfim. Ele se faz presente no universo, a sua obra está aí. Se a obra está aí, teve um autor. E Deus está conosco, inclusive nós que estamos aqui, né? Minha sogra costumava brincar muito, como pode? A gente cresce sem ter raiz. Eu sempre achei interessante esse questionamento. Sim, como pode, né? Uma sementinha lá do papai e mamãe e a gente está aqui. O corpo físico. Porque nós, espíritos, tivemos uma existência bem lá atrás, que nós não temos conhecimento de como se deu, mas se deu e nós estamos assim, nessa nossa evolução e nossa personalidade agora, cada um sendo esse cada um. Então, assim, a doutrina espírita traz muito conhecimento. Ele é um tesouro. Agora, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Será que nós estamos sabendo aplicar? Porque conhecer torna-se muito fácil. A gente lê ou a gente ouve. Agora, e viver? A gente costuma falar assim, a doutrina espírita é muito consoladora. Sim, e como? Nos sustenta. Mas só que ela só serve para consolar, tipo, ai, como é bom, sim, ela está falando a verdade, é isso mesmo. E aí eu fico aqui concordando, ai, nossa, muito. Saio daqui feliz da vida, porque é tudo verdade, eu concordo, é isso. Será que é só isso?
tantos espíritos trabalharam para a vinda da doutrina espírita. Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivail, teve um trabalho físico gigante e mental extraordinário para trazer para a gente conhecimentos que não é só para a gente conhecer, porque o conhecer, senta e vamos ter disciplina para estudar. Nós estamos precisando pensar, analisar, refletir, como foi essa mensagem aqui. Vamos botar nossa cabecinha para pensar e ver todo esse conhecimento que a doutrina espírita traz, de como eu posso aplicar no hoje. O que eu posso fazer hoje? Não é o que o outro pode fazer, é o que eu posso fazer. Então, desde toda a história da humanidade, a gente tem tantos espíritos, personagens da história, e que colaboraram muito, e com muito trabalho, suor e vida física, porque deram um suor, né? Quando a gente pensa lá nos primeiros cristãos que precisaram dar a vida física, derramar o sangue para poder falar de Jesus. Hoje nós, graças a Deus, não precisamos, porque isso é muito duro, dar a vida física. Nós hoje precisamos domar os nossos orgulhos e o nosso egoísmo. Então não é fora, é dentro. Essa luta, entre aspas, luta, é conosco mesmo. Então a doutrina espírita vem para mim, Ana Cláudia, para o Wagner, para a Fátima, para cada um aqui. E tem muita importância. E cada um vai estar fazendo isso dentro das suas possibilidades. Porque a doutrina espírita fala que a gente está aqui para nossa transformação moral. E a gente ouve muito isso, né? Lá no Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e os esforços que faz em domar as nossas más tendências. Então, a nossa transformação moral é o nosso aperfeiçoamento, é a gente se melhorar. Então, Arthur Valadares, que é um palestrante lá de São Carlos, de São Paulo, e ele tem um compromisso muito grande com a doutrina, sou uma profunda admiradora dele. Ele, um tempo atrás, eu ouvi falando uma frasezinha que eu gostei muito, que nós deveríamos estar vivendo em clima de aperfeiçoamento. Ele falou de Emmanuel falar isso, mas eu não lembro qual foi a fonte. Eu ouvi de Arthur Valadares, então, para mim, fica a fonte Arthur Valadares. Esse clima de aperfeiçoamento, o que seria esse clima de aperfeiçoamento? Conheço a doutrina, me analiso, vejo as minhas dificuldades de lidar, de paciência, de intolerância, de não ter, assim, saber lidar com as pessoas, porque a gente está vivendo momentos difíceis, mas que sempre foram difíceis desde sempre. Porque está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, que fala que toda a época da humanidade é marcada por virtudes e vícios. A virtude da nossa geração é a inteligência. Nós somos inteligentes e nós podemos aprender. E os acessos estão aí, cada vez mais fáceis para todos. Agora, o vício é a nossa indiferença moral. Essa nossa indiferença moral está em eu olhar para mim, não é eu olhar para fora. Porque olhar para fora está fácil. Eu não estou nem fazendo esforço. Eu ligo televisão, eu vou para a internet, eu converso na rua, eu vou na padaria. Está todo mundo falando só de dores. Só viu o que aconteceu, viu o que aconteceu ali, o fulano morreu, o fulano foi assaltado, e fulano está doente, não sei o quê. É só isso. Agora, e o verdadeiro sentido da vida? A nossa transformação moral, o nosso
aperfeiçoamento. Como é que se dá esse aperfeiçoamento? É eu estar vendo, nossa, está difícil lidar, está difícil acordar, está difícil conversar, está difícil ter esperança. Como que eu faço? Eu preciso ter Jesus comigo. A doutrina espírita fala isso, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É Jesus hoje. Ela não está trazendo nada de novo, ela está trazendo o que sempre se falou desde a antiguidade. Só está precisando agora a gente pensar, botar nossa cabecinha para pensar para nós. Sabe o que é assim uma rua que a gente, se estiver dirigindo, a rua só dá mão para um lado. Aí a gente está de carro e não sabe, conhece bem os lugares, e a gente vai entrar numa rua e entra na contramão. Entrei na contramão, não posso. A gente deveria estar fazendo isso na nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos na contramão do mundo. Por que na contramão? Porque a gente está vendo tudo acontecer, está sofrendo tudo que está aqui, está no fluxo da vida, das dores, do mundo material, e que é passageiro. Porque todas as dores que estão existindo é para despertar em nós a nossa força com Jesus, para a gente aprender, ter a oportunidade de evoluir, de se aperfeiçoar. Então, se eu começo a entender que é importante eu estar vivendo no hoje, eu vou começar a perceber as minhas dificuldades, vou fazer as minhas orações, vou me unir a Jesus e vou fazer o positivo. O positivo é com Jesus. E muitas das vezes vai ser na contramão da vida material. Na contramão, porque hoje a gente está falando tanto de eu preciso ser feliz, eu tenho que ter a minha saúde mental, eu tenho que dar importância. Sim, mas qual é o caminho que a gente está trilhando? Excluindo, afastando, querendo ficar sozinho, isso eu não aceito, isso eu não quero. Qual é o nosso papel? Porque se eu vivo, se eu entendo que eu estou aqui para aprender em clima de aperfeiçoamento, uma plaquinha assim, estou aprendendo, sou aprendiz. Está difícil, está complicado? É verdade, eu também concordo, eu não tenho como discordar. Mas é a minha oportunidade de aprender o quê? É o que hoje? É o que nessa situação? Porque também não adianta eu querer ser espírito puro de uma hora para outra, né? Vou fazer um estudo aqui sobre paciência, estudo bastante, chego aqui, compartilho, eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Não é não, porque a paciência em cada situação da vida, em cada momento, com cada pessoa. Eu posso ter muita paciência por uma coisa, mas não tenho para outra, faz parte. E eu olhando fora, que eu vou ver dentro. Nossa, mas a Luciana tem uma paciência, uma habilidade para o trabalho aqui na casa de Francisco, quando eu estava aqui nas sextas, e ela estava aqui, coordenando. Mas por quê? Ela está desenvolvendo, ela já traz, ela sabe o que é. Ela. Mas, e aí, cada um de nós, o que a gente pode fazer? Podemos. Se a gente estiver em clima de aperfeiçoamento, aproveitar a oportunidade, ver aonde eu posso ser útil, eu também vou estar aprendendo, eu também vou estar desenvolvendo habilidades e que não existe comparação. Porque cada um é um. Quando Wagner falou aqui do filme, né, Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, uma excelente obra, daquelas obras antigas de Zíbia Gasparetto, eu já li todas antigamente. Ele estudou, ele tem habilidade, ele elaborou, ele projetou, ele desenvolveu, ele está à frente agora na divulgação. Ele, dentro das possibilidades dele, que tem um íntimo dele. Eu posso, Ana Cláudia, me comparar? Jamais. Mas a minha vida profissional, o meu esforço em ser profissional, a minha família, eu estar na rua, eu estar na casa espírita, vai ter tanta importância quanto o Wagner, a Luciana e cada um que está sentadinho aqui. Porque é unidos que a gente se fortalece. É pensando
que a gente se fortalece? É em clima de aperfeiçoamento. E desde toda a história da humanidade, nós tivemos espíritos encarnados que tanto trabalharam para que hoje a gente estivesse sentado aqui falando de Jesus com a porta aberta da casa espírita sem menor problema. Porque no início do século XX, as pessoas tinham que dar um nome na casa espírita, no caderninho, porque a polícia podia bater. E o nosso nome ainda ficava lá na polícia. Hoje, graças a Deus, aquilo dali é para um controle, para a gente saber sobre o que vai apresentar para a casa espírita. É importante, não tem mais nada a ver com isso. Então, hoje, a gente pode estar falando abertamente. Existem preconceitos? Sim, de todas as ordens. Mas a doutrina espírita, se a gente estiver estudando, aproveitando as oportunidades que a gente tem e aplicando, a gente vai estar se aperfeiçoando e aprendendo a estar no clima de aperfeiçoamento que todos nós podemos estar. Ah, mas é só a doutrina? Não. Qualquer lugar que tem Jesus, porque a moral de Jesus está em todos os lugares, a gente vai estar também desenvolvendo, sem a menor sombra de dúvida. Mas, gente, com a doutrina espírita, ela nos dá assim um salto, é uma alavanca, porque ela é um tesouro. Então, quando eu falo que ela é um tesouro, e aí o que me despertou falar sobre o mundo invisível e a nossa vida, foi um livro de Leon Denis. Particularmente, gosto demais de Leon Denis, porque a obra dele é dele. Então, quer conhecer Leon Denis? Leia os livros de Leon Denis. E ele é de uma sensibilidade gigante. Ele chega ao ponto, em alguns livros dele, de conversar com a gente, tipo o grande enigma, né? Caro leitor, você está pensando isso? Eu falo, gente, eu estava pensando isso no que eu li antes. Como é que ele agora está perguntando se eu estou pensando? Parece até que é uma conversa, uma coisa assim. O grande enigma acontece muito isso. É uma obra que fala da existência de Deus através da natureza, e é lindo. Então, assim, ele que teve uma vida muito difícil, começou a trabalhar muito jovem, criança, com muita dedicação em ajudar a família, autodidata, né? Ele mesmo buscava estudar, buscar os livros, e com isso acabou até ficando com problema de vista, e ao final da sua vida, cego. Mas ele não se abateu, não, porque ele já vivia nesse clima de aperfeiçoamento, já trouxe com ele o potencial que ele tem, e ele utilizou durante a existência aqui. Então, quando ele ficou cego lá nos seus 70, 65, 70 anos para lá, ele foi aprender braille. Ele não se quedou, não sentou, chorou e ficou, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora sem estudar, sem me manifestar, sem eu me expressar pela escrita, pela leitura? Ele deu o jeito dele, dentro das possibilidades dele. Então, esse livro daqui foi muito curioso, porque o título é O Mundo Invisível e a Guerra. Quando eu olhei esse título, eu pensei, meu Deus, o mundo invisível e a guerra? O que pode ser positivo aqui? Não, porque guerra... Leon Denis viveu a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente pensa, pelo amor de Deus, o que estava vibrando naquela época? Só dor, só egoísmo, só orgulho, uma nação contra a outra, muita gente morrendo. Não é possível. Até fiquei muito curiosa do que poderia estar aqui. E foi uma gratíssima surpresa que não encontrei nada disso, nem menção a isso, na guerra. Porque ele aproveitou um momento de profunda dor, a França sendo abatida pela Alemanha, e ele resolveu fazer o que ele podia, escrever, botar as reflexões dele em periódicos, em revistas. Ele escrevia para artigos, e aí publicou depois esse livro aqui. Então ele começa a mostrar para as pessoas, através do seu conhecimento e suas reflexões, sobre a importância da doutrina espírita naquela época. O quanto ela estava presente em tudo.
em toda a ciência, em toda a sociedade, permeava tudo e estava se desenvolvendo. Kardec podia já não ser tão falado, o nome Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrival, mas a sua obra de Kardec, da doutrina espírita, que ele codificou, estava presente lá, estava dando muitos frutos. E aí ele pensava, meu Deus, a doutrina espírita está crescendo e a morte está abatendo tantas pessoas, as pessoas estão perdendo esperança, o que eu posso fazer para elas terem esperança? Deixa eu mostrar que a vida continua, deixa eu mostrar que o plano espiritual está presente ajudando a gente. Então, se tem muitos jovens morrendo, mães, pais, famílias, sendo todas abatidas pela dor, vamos ter esperança que o mundo espiritual está presente. Então, ele tem profunda reverência a Kardec. E aí tem um momento que ele fala assim, em sua última existência, Kardec, né, isso daqui é porque Kardec escreveu, teve uma fala no aniversário de falecimento de Kardec, em 31 de março de 1916. E aí ele fala assim, em sua última existência, tudo nele, o caráter grave, o ardente amor pela natureza, o nome Allan Kardec, que ele mesmo escolheu, ele retornou a esta Gália, que é a França, né, país, para fazer renascer a fé extinta, revivendo nas almas o sentido de imortalidade, a crença nas existências sucessivas e a estreita solidariedade que liga o mundo visível ao mundo invisível. Imortalidade e relação ao mundo visível e invisível. Kardec, meu mestre, é sob esse aspecto, bem pouco conhecido, que desejo considerar-te. É em nome dessas lembranças comuns que te venho dizer, inspira-nos na realização da obra começada, guiando-nos no caminho que teus primeiros esforços abriram. Então a gente vê um espírito com profunda gratidão a Kardec e dando sequência ao trabalho de Kardec, fazendo o que ele podia fazer. E aí, para ele falar da doutrina, tem vários momentos, eu escolhi um desses assim, que ele fala sobre a doutrina espírita assim. Isso foi uma carta, um artigo, aliás, que tudo é artigo, tá? Um artigo de novembro de 1918. O Espiritismo é o raio de esperança que vem aclarar nosso sombrio universo, nossa terra de lama, sangue e lágrimas. É o raio luminoso que vem clarear as habitações miseráveis, penetrando nas residências tristes onde a desgraça habita e onde gemem os que padecem. Então, assim, o Espiritismo é o raio de esperança. Ele vem falar de... Acabou. Não, voltou. Ele veio falar de esperança. Como se falar de esperança naquela época? Gente, mas quando ele fala que a doutrina espírita é esperança, é porque ela veio falar com cada um de nós. Ela veio para o nosso lar, ela veio para a nossa intimidade, veio já trazer Jesus para nós, para cada um de nós. E a gente raciocinar. Não é para ficar aqui no templo de pedra, como Leon Denis nos fala, né? Não, é para a nossa intimidade. É para as nossas dores que todos nós trazemos nos nossos lares. Quem não tem dificuldade dentro de casa, com seus familiares, parentes? E ele continua, o Espiritismo é o chamado do infinito, são as vozes que chegam para proclamar o mais nobre e mais poderoso ideal
que o gênio humano já sonhou. Então, o Espiritismo é o chamado do infinito. Por quê? Quantos espíritos trabalharam na espiritualidade para chegar para nós? E quantos espíritos encarnados trabalharam também para chegar para nós? Kardec e tantos outros, como Chico aqui no Brasil. Quantos trabalharam? Ele fala também assim, ó, o Espiritismo é a comunhão das almas que se chamam e se respondem através do espaço. Graças a ele, chegam até nós notícias dos que foram nossos companheiros de luta na Terra. Pensávamos tê-los perdido, e eis que nos sentimos ligados a eles novamente. Gente, o quanto é consolador saber que o mundo espiritual está presente. O quanto os espíritos continuam trabalhando na espiritualidade. O quanto eles continuam nos auxiliando, e temos isso, informação para tudo que é lado, que a doutrina espírita nos traz. Ele fala assim, é uma grande alegria saber e sentir que estamos vinculados àqueles a quem amamos, unidos através dos séculos, porque a morte não é apenas uma ilusão da vista, e toda separação é só passageira e aparente. Agora você vê, quem de nós não tem algum conhecimento de alguém que recebeu uma mensagem, uma psicografia, que teve um sonho? Isso independente de ser espírita, independente da religião. Eu tive um sonho que não foi sonho. Eu tive com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai. De tão verdade que é. Isso não é consolador? Não, a minha avó não está lá, debaixo da terra. Não, ela está viva, ela está no trabalho, ela está na espiritualidade. É uma viagem. Dói. A separação é difícil. E a separação ela é tão difícil que por isso que a gente tem que colocar muito a cabeça para pensar, né? Porque assim, vocês já perceberam que se a gente tiver na nossa casa uma visita, e essa visita fica lá durante uns 10 dias, 15 dias, sei lá, uma semana ou 2, quando ela vai embora dá um vazio. Fica assim, meu Deus, a casa ficou até vazia agora, parece até que ampliou. A gente sente falta daquela pessoa que ficou um tempinho dentro da nossa casa. Então, fazer falta? Faz, é verdade. A gente não está aqui para poder... não, peraí, não posso ter saudade, não, porque aqui esse meu ente querido está vivo, a minha avó, meu marido, está tudo vivo lá, não posso ter saudade. Não, saudade é válida. O que não pode é a gente ficar sofrendo sempre pela ausência. E a gente botar a cabecinha para funcionar, que a ausência ela é temporária. Todos nós falamos, a vida passa muito rápido, né? Todos nós sempre falamos. Até os jovens hoje em dia estão falando isso, né? Que o tempo passa rápido. E a doutrina espírita, sim, diz, isso aqui é passageiro. Isso aqui não é mais, de repente, do que algumas horas, um dia, como está lá no livro Nosso Lar, perante a eternidade. Mas é muito difícil estar pensando assim. Sim, por isso é que a gente precisa estar nos educando. O que é a educação? São conjuntos de hábitos adquiridos. Quando a gente pensa em conjunto de hábitos adquiridos, a gente vai pensar assim, o que é um hábito? Se eu tenho um hábito de tomar café, e aí eu tomo muitos cafezinhos durante o dia, e o médico fala para mim assim, não pode mais ficar tomando essa quantidade de café. Na realidade, você tem que eliminar o café. Vai ser fácil? De forma nenhuma vai ser fácil. Primeiro que eu tenho o momento do cafezinho, que já é bom, né? Tem o cheiro do cafezinho, tem a conversa com o cafezinho, e tem o hábito de tomar o cafezinho, e o corpo físico está acostumado com o cafezinho. Como é que eu vou mudar? Eu preciso me conscientizar, entender o que o médico falou e me empenhar em deixar de tomar esse café. Vai poder ser de uma hora para outra? Dependendo da situação, vai ter que ser. E a gente vai se unir a Deus e vai conseguir. Vai se unir a Jesus e vai conseguir.
mas na maior parte das vezes a gente vai precisar de um processo, de um clima de aperfeiçoamento, tipo, vamos diminuir a quantidade de café. Se eu tomo 10, vamos tomar 8, vamos tomar 5, eu vou tomar uma vez de manhã, outra de noite, até eu me habituar, tirando, porque até tirar o café dá dor de cabeça, né, se tirar de uma hora para outra, até para fazer exame isso acontece. Agora, vai chegar um momento que eu vou deixar de tomar o café e vão passar os anos, eu vou dizer, eu tomava muito café, e o outro vai dizer, nossa, é verdade, você tomava, como que você conseguiu parar? Foi diante de uma necessidade? Foi. E você se decidiu pensando, raciocinando, vendo a necessidade e vamos fazer. Assim somos nós no nosso aperfeiçoamento. Porque nós estamos sendo convidados o tempo todo a mudar os nossos hábitos, em referente aos nossos vícios, às nossas indiferenças morais, para fazer a nossa própria transformação. Mas só que a gente, muitas das vezes, está preferindo ficar reclamando e sentada só chorando. Não que a gente não possa fazer. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu gostei muito a primeira vez que eu li. Não lembro onde está também, mas assim, são palavras, ou melhor, pensamento de Emmanuel, que eu não vou lembrar das palavras, onde ele fala assim, a gente pode se queixar, não tem problema se queixar, mas vamos nos queixar com Deus. Porque Ele pode nos ouvir e nos auxiliar. O que a gente não pode é ficar levando o nosso dia se queixando, o nosso dia reclamando. Porque a gente, tipo, sentar e ficar chorando. É a gente chorar que faz parte, mas é a gente levantar. Aproveitar o que a doutrina espírita nos dá e fazer a nossa parte. E nós podemos. E aí, do jeito que a gente entende, a gente vai buscar ajuda, e a gente vai conseguir, porque nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. E Deus se faz presente através do outro. Então é o outro que me liga, é o outro que me acolhe, é o outro que me recebe. É eu quando vou na casa espírita, e aí não estava querendo ir, chego lá na casa espírita, abre uma mensagem para mim. Aí eu penso assim, nossa, a mensagem foi para mim. Aí eu também penso, não, peraí. A mensagem serve para todo mundo, não é só para mim. O que é isso? Está achando que você é o centro, Ana Cláudia? Aí você pensa assim, não, mas espera aí, diante do que aconteceu ontem e diante dessa página de hoje, vocês me desculpem, mas essa eu vou pegar só para mim. Mas se cada um pegar só para si, olha isso. Deus se fazendo presente através de uma mensagem, através do outro, através de um abraço, através de uma compreensão. Mas preciso é que a gente pense, que a gente lembre que a gente pode. E aí, Leon Denis mais à frente fala assim, dessa forma conseguiremos também a valiosa certeza da proteção, do amparo que, do além, estende-se sobre nós. A prova de que a solicitude do alto envolve todos os peregrinos da existência no seu penoso jornadear terreno. Então, é para todos nós. O alto está com todos nós. Os espíritos amigos estão conosco. Não são só aqueles que muitas das vezes estão se aproveitando das nossas imperfeições para fazer com que a gente também fique triste. E que, na maior parte das vezes, eles nem estão fazendo de propósito, não. É porque eu já estou aqui triste e eles até se solidarizam comigo. Você está assim, Ana Cláudia, por causa disso você tem razão. Porque realmente é difícil. Aí fica eu e ele chorando, eu aqui e ele lá. Tem outros casos mais graves? Tem também. Mas qual é a nossa sintonia? Isso é que é importante. E que a gente deve estar lembrando. Porque se o mundo invisível existe, ele existe das duas formas. Mas o bem é muito mais poderoso. E essa sintonia somos nós que fazemos. Porque, como Leon Denis nos fala aqui, a solicitude do alto envolve todos os peregrinos. Não importa o que você faz, porque não existe comparação. E a gente tem que falar isso o tempo todo para a gente mesmo.
Sou eu. É o que eu posso fazer aonde eu estou. E às vezes eu posso estar sozinha dentro da minha casa. E eu posso fazer muito. Inclusive, é o que eu vim fazer nesse mundo. Fazer por mim primeiro. Então, Rossandro costuma muito falava disso muitas vezes, né? Que quando você está voando, e se houver qualquer pane no avião, e aí vão cair aquelas máscaras, e aí a gente é orientado pelo aeromoço para colocar a primeira máscara em nós, para depois ajudar o outro. Na vida, como o Rossandro fala, é a gente também. É a gente se harmonizar, é a gente sentir que está com Jesus, para que a gente possa ter equilíbrio, harmonia, viver em clima de aperfeiçoamento, viver com Jesus, dentro dos ensinamentos de Jesus, e que a doutrina espírita nos oferece com um linguajar mais fácil, com exemplos onde tantos irmãozinhos aí colaboraram e abriram os caminhos para a gente, para que a gente possa estar tendo a oportunidade hoje de já pegar o trabalho pronto. A gente agora só está precisando, olha, o que eu preciso fazer para mim? Porque eu fazendo para mim, eu vou estar fazendo para os outros. E aí, Emmanuel fala assim, o que nós deveríamos, então, porque a gente pensa assim, olha, eu estou entendendo tudo que você está falando, eu concordo, mas quando a gente está no momento difícil, o que eu faço? Emmanuel vira e fala assim, a gente precisa de boa vontade. Boa vontade, compreender a importância da boa vontade. Então, nesse livro aqui, Pão Nosso, de Emmanuel, no capítulo 66, 66, ele fala da boa vontade assim. Boa vontade, pensei, boa vontade. O que é boa vontade? Ele fala, boa vontade descobre trabalho. Dr. Inácio Ferreira, espírito, nas suas obras lá atrás, eu sempre gostei disso, já falei muito sobre isso. Ele fala assim, está com problema? Vai pegar uma vassoura. E eu adorei isso, porque ele fala terapia da vassoura. Porque às vezes dentro de casa, né, a gente está lá triste, ai meu Deus, pega a vassoura. Gente, experimenta pegar a vassoura. Experimentem fazer, que vocês vão ver que vocês se desconectam do problema e vão limpar a casa. Eu já cheguei à conclusão que, inclusive, isso é meu, tá, gente, dentro do meu achismo. Eu já cheguei à conclusão que a casa da gente, a gente limpa de manhã e está suja de noite, só para a gente ficar trabalhando bastante, porque senão a gente não quer nem sair, a gente quer só ficar dentro de casa. Então, se a gente trabalha dentro de casa, a gente arruma força para sair. Mas a gente precisa tomar consciência da boa vontade de ir para o trabalho. Ir para o trabalho, como a doutrina espírita fala, é toda ocupação útil, não precisa ser a vassoura dentro de casa, né? Então, a gente pode estar em qualquer lugar, indo aprender qualquer coisa, aprender a desenhar, aprender a fazer crochê, a estudar, a ler um livro, a pensar em Jesus, a refletir sobre uma mensagem, é um trabalho. A partir do momento que eu estou em clima de aperfeiçoamento, é trabalho. Então, se eu leio uma mensagem de Emmanuel aqui e fico... Boa vontade. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer hoje para ter boa vontade? Qual o trabalho? É trabalho. Porque eu estou aqui elaborando o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para crescer, para me aperfeiçoar nesse processo da minha evolução moral, para a minha transformação moral. E aí Emmanuel continua, né? Trabalho opera renovação. O que acontece depois da gente participar de um trabalho? Qualquer trabalho, gente, limpando a casa também, né? A gente sabe disso. A gente se sente, pode até se sentir cansado fisicamente, mas espiritualmente, assim, nosso ser fica, como foi bom, estou me sentindo melhor, até me sinto melhor no ambiente que eu estou. A gente se sente renovado espiritualmente, cansado fisicamente, mas espiritualmente. A renovação encontra o bem, porque é o nosso movimento de querer fazer. O que eu posso fazer? Eu vou fazer no bem. O bem revela o espírito de serviço, de servir, de ajudar, que foi o que Jesus fez, né? Jesus veio para servir a gente. Foi nosso professor, é nosso mestre. O espírito de serviço alcança a compreensão, porque eu vou entender as minhas dificuldades,
vou entender a dificuldade do outro, eu vou começar a olhar para o lado, vou querer ajudar ele, a ela. A compreensão ganha a humildade, reconhecer que eu tenho os limites, mas que eu posso aprender. A humildade conquista o amor. Quanto é bom quando a gente recebe a ajuda, né? Ou então a gente começa a ajudar, começa a se aproximar da pessoa e começa a ver que a gente tem afinidades. Olha isso, é desenvolver o amor. O amor gera renúncia, o que mais nós estamos precisando. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santifica. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, é a boa vontade que nos vai fazer ter uma sintonia com o mundo espiritual, com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo da guarda, os espíritos que desde cedo trabalharam para que nós tivéssemos aqui esse momento para falarmos de verdades eternas. Porque tudo que estou falando aqui para nós encarnados está servindo para os espíritos desencarnados também conosco. Porque toda aprendizagem aqui, ela serve para a gente como espírito. Porque lá a gente continua também no trabalho, e precisamos continuar no trabalho, em clima de aperfeiçoamento, em crescendo, em lembrando de Jesus. Agora, como finalizar sem falar de Jesus? O quanto nós precisamos entender, sentir, que precisamos desenvolver essa intimidade com Jesus. Trazer Jesus para o nosso dia a dia. Trazer Jesus comigo. Andar com Jesus. E aí a gente pode falar assim, que tal a gente experienciar andar com Jesus? Muitos podem pensar assim, pelo amor de Deus, se Jesus andar comigo, ele vai desistir. Que às vezes eu nem falo, mas eu penso, fico com raiva, né? Fico querendo revidar. Jesus não vai aceitar, não. Quem disse? Como é que Jesus lidou com os apóstolos? Ele não recriminava ninguém. Ele fazia o que ele podia dentro da nossa compreensão, dentro dos limites físicos aqui, porque ele também fez muito até além da compreensão daquela época, nós hoje já compreendemos mais. Se nós trouxermos Jesus para o nosso dia a dia, e a gente estiver em clima de aperfeiçoamento, tipo, acordei, faço a minha oração e peço, Senhor, Jesus, o que eu posso fazer hoje? O que o Senhor espera de mim? Hoje eu preciso trabalhar, aquele trabalho vai ser, me parece tão complicado, eu sei que eu posso, mas me sinto frágil. Me ajuda. Isso é clima de aperfeiçoamento. É eu sair, estar andando na rua, e aí eu lembro do tal trabalho que vai ser difícil. Jesus, me ajuda. E ao longo do dia, porque o Jesus me ajuda já é uma oração. Isso eu estou desenvolvendo intimidade com Jesus. E aí eu vou desempenhar aquele trabalho que no final do dia eu vou falar, nossa, eu achava que eu nem conseguia, ainda foi muito melhor. Ou não foi tão difícil, assim, eu queria ter feito melhor, mas também não vamos nos sacrificar porque foi o melhor, nos recriminar, né? Porque foi o melhor que eu pude fazer. Eu gostaria de ter feito mais? Calma, é outro dia. É outro dia para a gente fazer. É o hoje o que eu posso. E Jesus vai estar nos aprovando e nos auxiliando diariamente. Agora, a gente precisa trazer isso para as nossas reflexões, para que a gente possa estar vivendo. Vamos estudar, vamos ler mensagens, vamos compartilhar conversas, conhecimentos, tudo muito importante. Vamos estar no trabalho, que é tudo mega importante. Mas vamos
ter a certeza e muito mais do amparo da espiritualidade superior conosco do que estar querendo dar atenção o tempo todo que tem irmãozinhos que podem estar nos atrapalhando. Porque se a gente estiver em clima de aperfeiçoamento, esses irmãozinhos que se aproveitam das nossas imperfeições, eles também vão aprender com a gente. A gente vai estar fazendo bem até sem perceber. Então, se eu tenho poder de escolha, qual a escolha eu prefiro fazer? Lembrar do mundo invisível da forma negativa ou da forma positiva? É melhor da forma positiva, né? Leon Denis decidiu por isso. E esse livro aqui, de 1916, eu acho que começou, os artigos, ele decidiu isso, e nós estamos em 2023, amei, indico, e estou falando com vocês, estou compartilhando o que ele fez. Então, que a gente possa ter muita certeza do quanto a gente pode, junto ao amparo da espiritualidade amiga, a espiritualidade que nos une, porque somos filhos de Deus. Todos nós devemos estar ligados pela fraternidade, não pela exclusão, não pelo afastamento, mas pelo aproveitamento das oportunidades de aprendizagem que todos nós temos. Eu vou só finalizar com um breve pedacinho aqui desse livro, Pílulas de Esperança, do Espírito Dias da Cruz. Foi médico, homeopata, também conterrâneo de Dr. Bezerra de Menezes. A psicografia é de Andrei Moreira, médico, homeopata, lá de Minas Gerais, faz parte da Associação Médica Espírita. Ele fala assim, no capítulo 11, estais amparado. E depois disso eu finalizo, né? Confia no amparo que verte do alto em direção à tua vida. Nenhuma criatura está abandonada ou só no mundo, nas lutas abençoadas e educativas. Todos se encontram sustentados por mãos amigas e amorosas, que os revigoram e protegem, inspiram e socorrem. Não creia que a culpa e os equívocos do caminho te façam menos digno perante o amor do Pai. Ciente da nossa realidade, abriga em tua alma o acolhimento desse amparo celeste, abrigando a esperança como força e combustível para teus atos, e pouco a pouco, por meio da renovação dos teus pensamentos e ações, perceberás que, desde sempre, o amor tem-lhe carregado nos braços em direção do Pai. Então, agradeço imensamente à Casa de Francisco de Assis essa oportunidade. Que a paz de Jesus fique com todos nós. Para diminuir as luzes, botar a nossa musiquinha. Vai? Ah, então tá. Eu podia botar a musiquinha, né? Será que um dia a gente vai poder... Aos poucos a gente vai poder referenciar isso, né? Mas contar para todas as pessoas o que acontece no mundo invisível durante uma reunião como essa, o que os médiuns conseguem captar em suas telas mentais, ou o que a gente aqui da frente acaba percebendo. Assim você compete comigo, né? E muita coisa que acontece no mundo invisível. E enquanto você falava de Leon Denis, até flashes do que acontecia naquela época de 1918 foram mostrados aqui. A gente precisa ter essa sintonia sempre.
E que bom falar de Leon Denis de vez em quando, viu? Ele que seria, segundo as informações, aquele que estaria no lugar de Kardec, caso o professor Hippolyte tivesse dito que não estava pronto. Ele era o segundo na sucessão de trabalhos. Que possamos sintonizar os nossos pensamentos com todas essas forças espirituais que nos acompanham, que nos permeiam, que nos preenchem. E essa sintonia nos permita receber desses amigos sinceros, dessas correntes benévolas, os fluidos, as energias, as forças revigorantes, para que nosso corpo físico e o nosso espírito, principalmente, recebam o amor que eles nos geram, o amor que vem curar, o amor que vem abastecer, o amor que vem renovar. Que todos os nomes que se encontram nesta caixa, que todos os nomes que se encontram em nossos pensamentos, que todos aqueles que se encontram ligados ao grupo fraterno e estejam acamados, enfermos, possam receber nesse instante os benefícios destas forças benignas que vêm até nós. Nos preenchendo e nos permitindo estar infinitamente em constante evolução. Pacifica, revigora, ama, perdoa, compreende, recomeça. Deus de infinita misericórdia, inteligência suprema, preenche todos os filhos que aqui se encontram, todos os que se encontram em nossos pensamentos. Que nossa irmã Maria do Socorro, membro do grupo, receba os nossos rogos, receba os fluidos destas orações de cura para o seu espírito, para o seu corpo. Que ela seja beneficiada e que ela seja acalmada, como todos aqui presentes. Que este banho de luz permaneça por hoje e sempre. Em nome de Jesus, nesta casa de Francisco de Assis, com a ajuda de todos esses mentores, mensageiros e amigos, trabalhadores do Cristo, que assim seja. Que todos tenham um bom domingo, que todas essas falanges que aqui vieram possam continuar o trabalho. O grupo fraterno não para de trabalhar em nenhuma hora do dia, da noite. É importante que todos saibam disso. Por aqueles que um dia tiraram suas próprias vidas e são socorridos, nós rogamos também. Por este país, por esta cidade, nós rogamos. Por este planeta, nós rogamos. Obrigado, muito obrigado, que assim seja. A gente vai ter os passes, vou pedir para permanecerem em silêncio e ouvindo a musiquinha. Obrigado.